Muito boa tarde a todos os nossos queridos irmãos. Como é bom a gente estar de volta assim presencialmente, é muito bom que todos nós possamos nos sentirmos aconchegados nesta casa que é o nosso segundo lar. De todos nós aqui da casa, a gente se sente muito bem mesmo. E o nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre religiosidade e espiritualidade. Alguns anos atrás, lendo a revista Reformador, eu me deparei com a seguinte notícia, que tenho certeza que a grande maioria dos trabalhadores aqui, se não todos, também se depararam. Dava conta que os mentores espirituais diziam como alerta que nós espíritas estávamos desencarnando mal. Por consequência, chegando na pátria espiritual desequilibrados, desajustados. Isso há alguns anos atrás. E eu me recordo que quando li esta notícia, fiquei um tanto quanto impactado, porque era bem numa fase em que eu estava assim devorando os livros, obra em cima de obra, estudando, porque a doutrina nos incentiva a isso. E eu ficava pensando, me questionando, mas Deus do céu, como é que se dá uma coisa dessa, se nós estamos diante do Consolador prometido? Como é que a gente, diante de tanta luz, orientação e conhecimento, conseguimos chegar na pátria espiritual desajustados? Claro, não somos ingênuos, sabemos das nossas imperfeições, das nossas paixões, vícios, sabemos de tudo isso, mas não se encaixava, porque entendo eu que esta doutrina é uma coisa assim maravilhosa. Então comecei a me questionar e começar a botar sentido em algumas questões, tentando montar este quebra-cabeça para que a gente então pudesse apresentar uma atividade para os irmãos de forma muito objetiva, para que a gente então em conjunto consiga entender quais as razões que nos levam muitas vezes a chegarmos na pátria espiritual, mesmo fazendo parte desta doutrina abençoada, em desequilíbrio. E eu fiquei então pensando, nós temos esta relação de religiosidade com a doutrina espírita, e quando os mentores falaram que chegamos mal na pátria espiritual, obviamente que nem precisamos cogitar que a grande maioria das pessoas que não são espíritas, que não têm nenhuma religião, também chegam, mas o recado era para nós. Então eu pensei, religiosidade, o que é religiosidade? Sendo bastante assim prático, objetivo. Religiosidade é aquele agrupamento de pessoas, é aquela religião onde agrupam-se pessoas que ali trazem um conjunto de regras, de crenças elaboradas pelo próprio homem. Mas até aí há uma particularidade interessante: a nossa doutrina, ela não foi elaborada, formulada pelos homens, ela veio dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Então só por aí já é um outro revés também interessante, que não bate muito com essa nossa relação de religiosidade, onde nós, nos envolvendo, nos tratando como irmãos dentro de um segmento religioso, não estejamos aptos a crescer, a evoluir. Aí ficava assim matutando, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo nisso aí, porque esta relação de religiosidade, onde os homens elaboram as suas leis, as suas crenças, para que outros possam também fazerem parte, a gente até pode se questionar, mas isso é bom? É mal? Não se sabe. Talvez para aqueles que já têm uma espiritualidade um pouco mais desenvolvida, talvez não seja necessário este regramento, essas disciplinas dentro dos segmentos religiosos. Mas para aqueles irmãos que têm dificuldades
no campo dos vícios, das paixões, do próprio crime. Talvez aquela questão de pode isso, não pode aquilo, deve fazer assim, não pode fazer assado, talvez seja o ideal para aquele momento da pessoa. Mas repito, nós espíritas não temos essa característica dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem esta restrição de pode isso, não pode aquilo, deve assim. Não, a gente é livre para fazer o que a gente achar que deve fazer, claro, com responsabilidade. Então se ampliava ainda mais as minhas dúvidas, o que poderia estar acontecendo? Afinal de contas, como entender isso? Pois bem, aí comecei a pensar, religiosidade é igual a espiritualidade? Não. Religiosidade é esta relação nossa, esse contato nosso com a religião, com a crença doutrinária. Espiritualidade é um outro degrau acima, que nos recomenda uma dimensão maior de entendimento, de compreensão. Tudo bem, até aí, ok, estou entendendo, mas como explicar então que nós estejamos chegando na pátria espiritual desequilibrado, se não podemos desassociar a questão religiosidade e espiritualidade? Se estamos aqui todos nós, estamos numa relação de religiosidade, mas também estamos numa relação de espiritualidade. Aí então a gente começa a desenrolar este novelo e entender o seguinte, que para explicar essa questão da religiosidade e espiritualidade, a gente precisa procurar entender o que seja efetivamente espiritualidade. Eu tinha um entendimento antes, meus irmãos, que espiritualidade era aquela questão do ser evoluído. Eu lia, tenho certeza que todos os irmãos aqui trabalhadores leem muito aquelas obras maravilhosas de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, e eu lendo aquelas obras, eu imaginava assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo das obras de André Luiz, as 16 obras, na psicografia do Chico. Eu lia aqueles orientadores como Clarencio, Calderaro, Aulos, dando aquelas lições maravilhosas, e eu ficava pensando, meu Deus, que coisa linda, e focava naqueles irmãos como entendendo que aquela ação deles, aquela postura deles, aquilo era espiritualidade, era luz, e é de fato. Só que, interessantemente, curiosamente, à medida em que eu, entre aspas, devorava as obras, devorava os livros, estudando, ficando encantado com todo aquele manancial de conhecimentos, curiosamente, focando nesses irmãos, eu não conseguia nem perto chegar naquilo que eu tinha como ideal, observando as atitudes deles. Eu estava toda hora caindo, me quebrando, me dando mal, vacilando. Então eu pensei, mas alguma coisa está errada, não pode ser. Eu estou estudando, quanto mais eu estudo, quanto mais eu procuro meditar, refletir, mais eu caio, mais eu não consigo ficar de pé, me firmar. Aí comecei a entender uma questão importantíssima, que o nosso foco deve ser sim a luz, o nosso foco deve ser sim esses espíritos maravilhosos que nos orientam, nos instruem, mas nós precisamos primeiro focar a sombra que tem dentro de nós. O foco principal e inicial é a sombra que existe dentro de nós, como nas obras psicológicas de Joana de Ângeles, que ela bate muito nesta tecla, a sombra que existe dentro do indivíduo. Enquanto nós não procurarmos jogar luz para dentro desta escuridão, deste lado escuro, sombrio nosso, aqueles irmãos de luz que já estão focados numa espiritualidade vertical superior, será apenas para nós uma miragem no deserto. Porque se não resolvermos esta questão interior primeiro, não vamos conseguir dar os passos certos para avançar e crescer.
Desta forma, nós precisamos entender que espiritualidade é muito diferente de ser uma pessoa espiritualizada. Todos nós somos espiritualizados. Todos nós. Por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Todos nós. Ninguém aqui, encarnado, desencarnado, todos nós temos espiritualidade, porque somos espíritos. Somos seres espirituais vivendo relações, situações materiais. Mas daí a sermos espiritualizados é um outro degrau, muito diferente, e que faz muita diferença nessa relação de religiosidade que temos. Querem ver, meus irmãos, como essa questão ela é delicada? Quando a gente lê lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eles perguntam aquela famosa questão: qual o meio mais prático e eficaz de o homem se conhecer e de se melhorar nesta existência e resistir à atração do mal? O que é que eles respondem mesmo? Um sábio da antiguidade vô-lo respondeu: conhece-te a ti mesmo. Necessitamos nos conhecermos intimamente. E aí então eu comecei a me deparar com situações do tipo assim, eu vou dar um exemplo de mim próprio, porque aí não corro o risco de me equivocar. Eu tinha um problema entre tantos, porque assim acho que fica mais fácil até para a gente entender o que se quer dizer. Quando no meu trabalho, por exemplo, tinha uma turminha, uma época no meu trabalho, que era danado, meus irmãos. Quando a gente via, estava se reunindo em grupos ali, e aquelas conversas para cá, conversas para lá, e daqui a pouco as conversações já caíam para um outro nível inferior. E por mais que eu tentasse me policiar, evitar aquelas conversações, quando eu me afastava, eles diziam assim: ai, ó, o bonitinho, ó, se acha melhor que os outros, está se afastando, não quer se misturar. Se eu entrava na conversa, eles não entendiam, porque já começavam a partir por uma outra coisa. Mas quando eu me dava conta, e aí que é o problema, eu já estava em conversações nada edificantes, com piadinhas, com brincadeiras que não condizem com a nossa condição, não fica bem. E quando eu me dava conta, porque daí cada um ia para o seu lado, embora, coisa e tal, eu ficava naquela amargura, naquela tristeza, naquele abatimento. Puxa vida, pô, eu não devia ter dito aquilo, não devia ter feito aquilo, não devia ter brincado assim. Por quê? Por que isso? Por que isso acontecia? Eu queria saber por quê. Aí começava a ler, estudar, mas não adiantava, porque eu não estava entendendo esta questão, que eu tinha que focar num problema maior que estava dentro de mim. E qual era o problema maior? Era a malícia, a maledicência. Mas muito mais do que isso, não bastava saber apenas isso, eu precisava entender o porquê que isso me levava a ter esse tipo de atitude. Aí então eu comecei a entender o que Paulo, que está lá em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20, dizia: porque o bem que quero fazer, este eu não faço, já o mal que não quero fazer, este eu faço. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu quem ajo, mas sim o mal que habita em mim. E aí então eu comecei a me perguntar por que agia assim, e eu tive a resposta: porque eu tentava agradar aquelas pessoas, agradar os irmãos, para não ficar de fora do grupo, do pessoal ali, para ser um bacaninha, agradar os homens, agradar as pessoas. Mas só ao mesmo tempo que eu tentava agradar as pessoas, ser simpático, eu desagradava a Deus, desagradava a minha consciência, desagradava a tudo aquilo que eu estava tentando assimilar. E aí a gente vai lá no capítulo 16 do Evangelho: não se pode servir a Deus e a Mamon, está lá. Você não consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo, não consegue. Ou você vai agradar a um, desagradar a outro, vice-versa, não tem como. Tem que haver essa coerência. Então, quando a gente começa a se perguntar, a se questionar e saber as razões
que nos levam a nos equivocar, fica menos difícil de tentar ir se corrigindo. Porque não basta a gente saber que é egoísta, que é vaidoso, que é orgulhoso, que é maledicente. Não basta saber isso. Tem que haver uma consciência de trabalhar-se intimamente para tentar equacionar este problema. Existe uma passagem com Chico Xavier, de tantas famosas de Chico, que certa feita ele tinha um hábito de ir todas as manhãs num botequim lá em Uberaba. Pensam em botequim, mas aqueles botequins assim, onde o pessoal lá ia para beber, enfim, daquela coisa assim meio barra pesada. Ele ia lá todos os dias, de manhã cedo. E uma irmã trabalhadora viu Chico indo lá e se horrorizou. Nossa, o Chico indo num lugar desse, com pessoas bebendo, jogando. Mas o que a nossa irmã não entendia e não conseguia perceber é que Chico não ia lá para beber, contar piadas, fazer coisas negativas. Não, ele ia lá porque a sua espiritualidade não era horizontal, rasteira, era vertical. Ele ia lá para levar a luz. Não era assim que Jesus fazia? Não estava sempre na companhia daqueles que normalmente todos os outros questionavam, julgavam? Pois ele estava fazendo exatamente isso. Só que a nossa irmã, que também tem espiritualidade, porque, repito, todos nós temos espiritualidade, porque somos seres espirituais vivendo experiências materiais. A espiritualidade da irmã, ela era rasteirinha, horizontal, e ela não conseguia ver além. O que é mesmo que está lá no capítulo 10 do Evangelho, os misericordiosos? Conseguimos enxergar o cisco no olho do próximo, mas não conseguimos ver a trave no nosso. É o que acontecia, e é o que acontece com a maioria de nós quando não focamos a luz dentro de nós. Não tentamos trabalhar essa questão extremamente importante. Aí então a gente começa já a entender e montar o quebra-cabeça do porquê que talvez nós espíritas estejamos aportando na pátria espiritual em desequilíbrio. Porque existe uma sutileza muito interessante, meus irmãos, que fazendo essas reflexões, porque a gente, quando começa a viver um pouco mais, a ter um pouco mais de idade, ao mesmo tempo que o corpo físico vai ficando alquebrado, fraco, mas vai dando sabedoria para a gente, experiência para a gente vai aprendendo. Há uma sutileza nessa questão da nossa relação com Deus, da nossa religiosidade, da nossa conexão com Deus. Há uma sutileza aí. Se nós não prestarmos atenção na qualidade dela, como ela se dá, podemos estar caindo numa armadilha terrível. Mas Carlos Alves, como assim armadilha terrível? Sim, porque podemos estar contando o tempo de trabalho, de serviço aqui, como se fosse um tempo contado para se aposentar, e no afã de faz isso, faz aquilo, age assim, age assado, presta assistência aqui, presta assistência ali, fazendo todo um aparato, uma movimentação, uma agitação, acabamos esquecendo de fazer o principal: iluminarmos-nos, crescermos intimamente. Lá no capítulo 17 do Evangelho está dito, no item bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pelo que mesmo que se reconhece os bons espíritas, meus irmãos? É pelos seus lindos olhos, pela sua estatura, pela maneira como se veste, pela maneira como fala, pela sua inteligência, pelo seu altruísmo, assim, de fazer e dar as coisas. É assim, é desse jeito que se reconhece o verdadeiro espírita? Como é que está lá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
e pelos esforços empregados para domar as suas más inclinações. Então, nesta relação de religiosidade, por exemplo, na casa espírita, eu posso fazer N atendimentos, passar anos a fio fazendo todos os tipos de atividades da casa, mas se eu esquecer deste detalhe, claro que será contado o mérito da nossa atividade, do nosso esforço, da nossa dedicação, mas se eu esquecer de me iluminar intimamente, de domar as minhas más inclinações, de buscar me transformar, há uma grande chance de eu me decepcionar quando chegar na pátria espiritual. Este é o ponto, porque nós somos seres espirituais e necessitamos de coisas espirituais, bagagem espiritual. Bagagem material fica tudo aqui. E que tipo de mala a gente vai ter e ajeitar a nossa bagagem espiritual do outro lado? O que é? São essas conquistas e essas situações todas íntimas do ser. Aí então o quebra-cabeça começou a se montar. Então eu comecei a me dar conta de que talvez seja por aí. Veja que sutileza, meus irmãos. Às vezes eu fico pensando assim, como é que os nossos irmãos mais atrasados, que não querem se adiantar e não querem que a gente também se eleve, o que eles poderiam fazer para nos atrasar a marcha evolutiva? Nos permitem estarmos nesta relação de religiosidade, mas não permitem que a gente avance um degrau a mais na questão da espiritualidade. Então a gente fica andando em círculos nessa questão de religiosidade, mas não se ilumina, não trabalha o seu íntimo, não busca se corrigir naquilo que precisa ser corrigido. A religiosidade faz com que nós entreguemos uma ficha ali na frente, com responsabilidade, com carinho, mas a espiritualidade vai fazer com que entreguemos essa fichinha para a pessoa, olhando nos olhos da pessoa, vibrando para aquela pessoa, envolvendo-a num halo de luz. A religiosidade vai fazer com que nós participemos das mesas mediúnicas ou do passe, dando passe, estendendo a mão, fazendo o trabalho que nos é responsabilidade. Mas a espiritualidade, ela vai fazer que façamos tudo isso, olhando para os nossos irmãos, sentindo a dificuldade deles e buscando nos colocar no lugar deles para trazer até eles a orientação e o ensinamento necessários. A religiosidade nos faz estar aqui na tribuna espírita, subir aqui para falar, e como é fácil falar, falar é muito fácil. A religiosidade nos faz isso, nos permite isso, mas a espiritualidade vai fazer com que quando subirmos aqui, tentemos ser o mais sinceros possíveis, porque olhos visíveis e invisíveis, principalmente invisíveis, estão nos observando. Então, a espiritualidade que nos faz subir aqui vai fazer com que nós peçamos a Deus antes de subir aqui, para que a nossa palavra, o nosso verbo, possa chegar nos ouvidos dos irmãos, de uma forma que todos possam sentir e assimilar, sem se melindrarem, sem se menosprezarem, sem se sentirem menores, não, mas um verbo, uma palavra que inflame, que incentive, que faça com que a pessoa desperte e se dê conta. Esta relação é muito importante, e se nós prestarmos atenção nisso, a gente não vai, com certeza, cair nesta armadilha.
O nosso Mestre Jesus, e já encaminhando para o final, porque o tempo passa muito ligeiro, quando ele estava pregado na cruz, as duas companhias que ele tinha do seu lado eram 2 ladrões. E aí a gente pensa assim: puxa vida, ele fez o que fez e tinha como companhia, naquela hora em que já estava faltando ar nos pulmões, já estava praticamente entregando o seu espírito ao Pai, 2 ladrões. Um deles chegou, olhou para ele e disse assim: mas tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo, desce daí. A espiritualidade daquele ladrão era rasteira, horizontal, e ele emprestou a sua espiritualidade às trevas, às sombras, para tentar o Mestre. Mas já o outro ladrão, ele não só recriminou aquele outro, dizendo para calar-se, porque ali estava um justo, ali estava alguém que não merecia estar, e eles mereciam aquele castigo, e disse ao Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje mesmo entrarás comigo no meu reino, junto comigo. 2 ladrões, 2 espiritualidades, 2 níveis de espiritualidade diferentes. Enquanto um estava emprestando a sua para a sombra, o outro já estava despertando para a luz. E o Cristo não recriminou um para absolver o outro, não, ele deixou o outro ali de lado e disse para aquele que o reconheceu, incentivando: ainda hoje entrarás no meu reino comigo. Porque para aquele outro que foi um instrumento das trevas, ele disse o seguinte, como disse para todos nós: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que o Cristo estava dizendo? Pai, perdoa-lhes, porque a sombra que ainda tem dentro deles, um dia vai se dissipar. E quando esta sombra, essa escuridão se dissipar, eles vão saber o que fazem e vão até ti. Era isto que o Cristo estava dizendo. Não recriminou, e ao mesmo tempo incentivou o outro a crescer cada vez mais. Bezerra de Menezes, numa frase magistral, disse o seguinte certa feita: Deus não seria onipotente se, tendo ele criado o homem para a perfeição, este não chegasse ao seu destino. Bezerra de Menezes. Deus não seria onipotente se, tendo ele criado o homem para a perfeição, este não chegasse ao seu destino. Eu estou olhando aqui para todos os irmãos em estágio de perfeição. Todos que aqui estão na direção da perfeição. Todos que aqui estão no rumo da perfeição. Todos nós, porque este é o nosso destino. Este foi o propósito pelo qual o Pai nos criou. Mas para atingirmos este destino, é necessário prestarmos muita atenção primeiro nas sombras e na escuridão que existe dentro de nós e que precisa ser trabalhada o quanto antes, para que nós possamos, quando retornarmos à pátria espiritual e ninguém sabe hora, nem dia, nem momento, chegarmos lá e não engrossarmos a fila daqueles que se decepcionam. Certo, meus irmãos? Então, que nós possamos refletir nesta singela conversa que a gente teve e que a gente tenha condições de cada vez mais crescer, cada vez mais ter otimismo, cada vez mais ter certeza de que o Pai nos ama e nós todos vamos sim atingir o nosso objetivo, hoje e sempre. Obrigado pela atenção de todos, fiquem em paz.